que aí Jesus aparece. Olha aqui, a gente quando prega isso, é até bonito a gente dizer, Maomé está no buraco, Maomé está na tumba, né? Assim, aí os crentes, é verdade, mas Jesus ressuscitou. Allan Kardec está na tumba, mas Jesus ressuscitou. Só que a gente lê isso aqui e não sabe por que Jesus ressuscitou. Vocês sabiam que esta é a última, não é a última aparição, é a última que Lucas registra. Quando Lucas registra, pare para você pensar, por que Lucas registrou esse momento da ressurreição de Jesus? Vocês já observaram? Observem que ele quer mostrar que Jesus não é um fantasma. Ele diz assim, eu não sou um fantasma, vocês não estão tendo alucinações. Ele diz, toca no meu corpo, sinal de que ele estava vivo. Ele diz assim, olha as minhas mãos, olha os meus pés. Jesus estava dizendo, eu sou real. O corpo dele era o mesmo, só que era um corpo glorificado. O corpo dele era transcendente, porque ele tem poder para atravessar paredes. Não era mais um corpo sujeito a esta terra. Mas eles viram Jesus. A alegria foi tão grande, é por isso que eu digo aqui, olha para cá, que crente que tem Jesus e que conhece, a alegria é tão grande, irmão. A Bíblia diz que Jesus mostrando, olha, Jesus disse assim, olha as minhas mãos, olha os meus pés. Aí eles ficaram olhando, mas a Bíblia diz que eles não acreditaram devido à alegria. Quer ver aí no texto? Está na Bíblia. Pastor Zé, onde é que o senhor arruma isso? É na Bíblia, coloca o 40. Coloca do 39, só para eles terem uma ideia aí. Observem bem, olha. Aí ele diz, veja as minhas mãos, os pés, sou eu, não sou fantasma, eu não sou um bicho. Eu ressuscitei, eu estou aqui com vocês. Olha aí, eu não sou espírito. Olha aqui, vocês podem observar aqui. Ele diz, toca aqui, vamos, passa, olha aí. Agora ele vai dizer, e dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e mostrou os pés. Agora, e não, mesmo Jesus mostrando, olha aqui meus pés, olha aqui minhas mãos, toquem aqui. Eles não acreditavam porque eles estavam cheios do quê? De alegria. E o que mais? Estavam maravilhosos. Aí ele, para provar que era ele, porque espírito não come. Mas ele diz, para provar que sou eu, me traga alguma coisa para comer. Aí quando ele mostra tudo isso, irmãos, olha o que Lucas registra, o verso 44. Por que Lucas quer dar a ideia da ressurreição de Jesus? Porque, olha, observem bem. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Na lei, a Torá, de Gênesis a Deuteronômio. Aí você tem nos profetas, existia também dentro desses livros profético, livros históricos. E nós temos os salmos que também tinham livros poéticos. A divisão da Bíblia hebraica é só essa daí. O cânon hebraico só são esses três, ok? Aí ele diz assim, olha, vocês sabem o que estava registrado de mim. Sabe por que ele está registrando aqui a ressurreição? Para mostrar que tipo de evangelho agora os cristãos deveriam pregar. Jesus ressuscitou para entregar uma missão única. Se você não entender essa dimensão aqui, isso é dimensão espiritual. Tem gente que fica debatendo aqui, como era o corpo de Jesus, o que ele comeu, por que ele comeu. A ideia do texto não é esta. A ideia do texto é a dimensão espiritual. Ele é o Todo-Poderoso, ele ressuscitou, ele é vivo. A Bíblia fala é dele, e nós temos que proclamar é o nome dele, a glória dele, o poder dele, a vida dele. Aí, observem bem, ele diz no verso 45, abriu-lhe os entendimentos para entender as Escrituras. Queridos, quando Jesus ressuscita, e Lucas registra isso, agora ele começa dizendo como é que a igreja vai proclamar o Cristo ressuscitado. Coloca aí, meu filho, o verso 46. Vamos começar pelo 46. E disse-lhe, assim está escrito e assim convinha, que o Cristo padecesse ao terceiro dia e ressuscitasse dentre os mortos. Então, em primeiro lugar, Jesus ressuscita para, a partir de agora, e Lucas registra, para que a partir de agora, os discípulos saibam que tipo de mensagem eles vão pregar. A que Cristo entrega. Observe que você tem aí o verbo padecer e o verbo ressuscitar. Essa
era a mensagem pregada pelos apóstolos: sofrimento e ressurreição de Cristo Jesus. Não havia outra temática. Escute que eu estou falando da Bíblia. Não havia outra temática. A temática que a igreja agora deveria pregar eram duas. Quais eram as duas temáticas da igreja? Vamos lá. Duas. Qual é? Não, vamos lá. Não é arrependimento primeiro. Ela teria que pregar que Jesus padeceu e o que mais? Ressuscitou. Olhe para cá. Toda a mensagem da igreja pós-Pentecoste iria orbitar nisso aqui: que Cristo padeceu e que Cristo ressuscitou. O apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios, ele diz que se Cristo não ressuscitou, nós não podemos pregar, porque nós só podemos ser salvos. Está lá em 1 Coríntios 1,18. E em 1 Coríntios 15,3, ele diz assim: o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Então escutem, Jesus ressuscita para dizer: vocês vão pregar esse evangelho. Qual é o evangelho? A morte dele, o sofrimento dele, a ressurreição dele. É a primeira coisa. Agora, quando você prossegue, ele diz assim: e em seu nome pregasse o arrependimento. Vejam bem, primeiro ele vai dizer: eu ressuscitei, e vou dizer que tipo de evangelho vocês vão pregar: o evangelho da minha morte e o evangelho da minha ressurreição. Aí ele diz: agora eu vou mostrar para vocês o que vocês vão falar, dizer para o povo: arrependei-vos. Por que a espiritualidade de missões começa aqui? Porque sem arrependimento não pode ter salvação. Essa palavra metanoia do grego, ela fala de arrepender-se para mudança de propósito. O camarada fez tudo errado até ali. O camarada fez tudo contrário à vontade de Deus. Mas uma hora ele escuta a mensagem. Qual é a mensagem que ele vai escutar? Digam vocês, qual é a mensagem que ele vai escutar? Eu falei agorinha para vocês. Qual é a mensagem que vai provocar arrependimento nele? Pronto, gente, prestem bem atenção. É a mensagem que ele padeceu e que ele ressuscitou. Paulo diz ainda em 1 Coríntios 15: se Cristo não ressuscitou, é o quê? É vã a nossa pregação. Olhe para mim aqui: evangelho bonito dos homens não salva, evangelho de prosperidade não salva, evangelho de lógica humana não salva, mas o evangelho que diz que Jesus morreu e ressuscitou, esse é o evangelho que nos dá vida e vida com abundância. Vocês sabem por que eu não faço culto de prosperidade? Porque os crentes que mais abençoam a igreja são os mais pobres. E às vezes eles não enricam nunca. Eles não enricam nunca. Vocês podem observar. Os crentes que são aposentados fiéis estão aqui na igreja louvando a Deus, servindo a Deus, oferta com prazer, dizima com alegria. E aí eu chego aqui e digo assim: olha, Deus quer te prosperar. Eu vou criar uma divisão e uma mentira. Por quê? Porque tem alguns que já são ricos e tem um irmão aqui que sempre foi pobrezinho, é um vigia, é um trabalhador, mas sempre é fiel. Olha para cá, evangelho não é para criar divisão de classe, de quem é mais rico ou quem é mais pobre. Evangelho é para te dar vida e vida com abundância. Evangelho é para perdoar pecado, gente. Não pregue outra mensagem. A mensagem dos apóstolos fora uma só: Jesus Cristo sofreu, Jesus Cristo padeceu, Jesus Cristo morreu, mas Jesus Cristo ressuscitou e Ele pode perdoar os teus pecados. E é isso que vai provocar mudança de mente. É isso que vai